Acompanha comigo destaques nos lançamentos de cinema e também uma dica especial para você no streaming. Oi, tudo bem? Vamos começar com os destaques do cinema, começando com Soldado de Chumbo, onde o ex-agente das Forças Especiais dos Estados Unidos, Nash Cavanaugh, é recrutado pelo governo e forçado a confrontar o seu passado. Depois de anos de abandonar um culto liderado por um perigoso homem, ele precisa voltar à fortaleza onde ex-companheiros de guerra se transformaram em soldados de uma causa cruel. Ao lado do agente Emmanuel Ashbom, ele embarca em uma missão que é repleta de ação e vingança em um confronto extremamente explosivo. O filme, que estreou sem muita cerimônia lá no Prime Video, chega agora às telas de cinema e tem no elenco a fortaleza de Robert De Niro e Jamie Foxx, entre outros. Soldado de Chumbo foi dirigido e co-escrito por Brad Furman, já conhecido por filmes como Conexão Escobar e também Aposta Máxima. A narrativa merece atenção total para não se perder no meio da história que pode ser meia complicada. Outra dica para você nas telonas é Five Nights at Freddy's 2, um filme de terror, que na verdade é a sequência de Five Nights at Freddy, que é o maior sucesso da história da produtora Blumhouse. O filme, adaptado de uma série de jogos de videogame do mesmo nome, tem feito extremo sucesso e chega às telas de cinema. Dirigido pela norte-americana Emma Tammi, a trama traz uma nova história sombria que foca em sobrevivência. Um ano depois do que aconteceu no pesadelo sobrenatural na Freddy's Fazbear Pizza, o longa traz a irmã de 11 anos de Mike, que sai escondida para se reencontrar com Freddy, Bonnie, Chica e Foxy. O que foi uma péssima ideia. Isso porque a visita começa a desencadear uma série de eventos macabros que acabam revelando segredos mais que sombrios sobre a verdadeira origem de Freddy. Aquele filme de terror para quem gosta do gênero. Tem também a estreia de Eternidade, uma comédia romântica estrelada por Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner. O filme de David Frame se passa em um limbo chamado Junction, onde, depois da morte, todas as almas se reuniriam. Lá, elas teriam apenas uma semana para decidir onde vão querer passar a eternidade. O longa acompanha então a personagem Joan, que, ao morrer, é confrontada com uma escolha muito difícil. Qual seja passar a eternidade com Larry, o homem com quem passou parte da vida, ou com Luke, o seu primeiro amor e marido, que morreu na guerra ainda muito jovem e ficou 60 anos no limbo esperando por ela. Uma história interessante para você conferir. Tem também nas telas Foi Apenas um Acidente, uma coprodução entre Irã, França e Luxemburgo, com direção de Jafar Panahi, que conquistou a Palma de Ouro no Festival de Cannes desse ano. O Panahi é reconhecido por filmes como O Balão Branco, Táxi Teherã e Sem Ursos. Agora, em Foi Apenas um Acidente, ele reúne Vahid Mobassari, Marian Afshari e Ebrahim Azizi para contar esse thriller. Bom, o Vahid foi preso pelas autoridades iranianas e interrogado de olhos vendados. O único som que ele escutava, além das vozes, era o característico barulho da perna protética do seu torturador.
Em um encontro ao acaso, ele ouve esse mesmo rangido e tem a certeza de que está diante do homem que o martirizou. Aí entra um clima de vingança e para isso ele decide sequestrar o rapaz. Mas a dúvida de ter prendido o homem errado faz com que ele procure outras vítimas. Um diretor que merece ser visto. E tem produções brasileiras chegando. A primeira delas é Ciclone, dirigida pela sensacional Flávia Castro. Ela reuniu a Luísa Mariani, o Eduardo Moscovis, a Karine Telles e a Luciane Paes para esse drama que é inspirado na história real da escritora modernista Maria de Lourdes Castro Pontes, que nasceu em 1900 e morreu em 1919. Ficou conhecida como Miss Ciclone. O filme se passa na São Paulo do início do século XX, em que Daisy divide o seu tempo entre o trabalho em uma gráfica, onde garante o seu necessário sustento, e também divide isso com sua paixão pela dramaturgia. Quando ganha uma bolsa para estudar teatro em Paris, ela descobre que o maior obstáculo para realizar seus sonhos é ter nascido em um mundo onde as mulheres sequer são donas do seu próprio corpo. Um filme que merece atenção pelo trabalho também da diretora. Outra produção que vai em outro caminho é brasileira também, DPA 4. É o quarto filme da franquia e de maior sucesso dentro dessa lógica. O DPA 4, o Fantástico Reino de Ondion, estreia nos cinemas com uma nova aventura dos detetives do Prédio Azul Mel, Emily Pupin, Zeca, Stefano Agostini e Max, o Samuel Minervino. Eles vão conhecer o universo mágico, vibrante e também misterioso de Ondion. Dirigido por Mauro Lima, que já fez lá o DPA 3, uma aventura no fim do mundo, e criado e roteirizado por Flávia Lins e Silva. No elenco estão Fabiola Nascimento, Gabriel Braga Nunes, Érico Brás e Érica Januzzi, além de outros atores que fazem parte dessa série, como a Nicole Orsini, o Cléo Faria, o Ronaldo Reis, Carol Futuro e Sueli Franco. Você está interessado em algo no streaming para não se perder naquele emaranhado de possibilidades? Bom, trago para você uma dica que é a série documental A Mulher da Casa Abandonada, que está lá no Prime Video. Produção brasileira em 3 episódios que reacendem os detalhes sobre o caso de Margarida Bonetti, acusada de manter uma trabalhadora doméstica em condições análogas à escravidão lá nos Estados Unidos. O caso ganhou força com o podcast de 2022, que expôs uma história de abuso cometido por ela e por seu ex-marido, acusados de agredir e manter Hilda por cerca de 20 anos ilegalmente lá nos Estados Unidos e em situações análogas à escravidão. O podcast que deu origem a tudo isso é do jornalista Chico Felice e tem o mesmo nome, né? A Mulher da Casa Abandonada. Teve um grande impacto e a série documental do Prime Video aprofunda aquela história com novos detalhes e também outros depoimentos. Uma dica legal para você conhecer um pouco dessa realidade num podcast que, entre milhões dos que existem, esse vale a pena ser conferido. É isso aí. Gostou das dicas? Então fica no nosso canal, assina, compartilha e toca no tal sininho para não perder nenhuma das notificações. É isso aí, vai lá, assiste e me fala. Tchau!